Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre luz e trevas. O pessoal está chegando, boa noite. Isso, todo mundo me ouvindo bem? Por favor, preciso de que vocês me deem um feedback. Vocês estão me ouvindo bem? Isso, legal. Boa noite, pessoal. Obrigado, Marcela. Ok, então vamos lá. Bom, antes, deixa eu me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Eu sou Leandro, sou trabalhador da Casa Mensageiros de Luz. E hoje, como todas as terças e quintas, nós temos o Eduardo, né? Nós temos as palestras na casa, mas devido à quarentena, à situação desse momento, nós estamos fazendo as lives, né, as palestras de casa. A Casa Mensageiros de Luz continua fechada por enquanto, né? E que Jesus então nos abençoe nessa noite e que possamos ter aí alguns momentos de reflexão, possamos pensar um pouco sobre nós, pegando o título da nossa palestra hoje, Trevas e Luz, quem sou eu nessa transição planetária? Então essa é a pergunta que nós devemos fazer. Quem sou eu nesse momento? Primeiro, nesse momento que todos associam à transição planetária. No entanto, a transição ela já ocorre, né? Muitas vezes a gente espera nessa transição que ela seja algo rápido e catastrófico, e nós sabemos que são fases, né? A misericórdia divina está sempre conosco, então é muito importante a gente parar e refletir nesses momentos. Então, o título Trevas e Luz, quem sou eu nessa transição planetária, é também para a gente pensar um pouquinho no que nós estamos fazendo nesse momento. Nesse momento em que alguns estão em casa, alguns estão a trabalho, estão trabalhando, mas há toda uma tensão. Mas o importante é a gente tirar o que tem de positivo em toda essa situação, né? Então, essa transição que nós falamos tanto, que a transição é uma mudança. Então, nós vivemos sempre a mudança. Se nós pegarmos nossa evolução enquanto espírito, é uma mudança constante de uma encarnação para outra, de um estágio para outro. É sempre uma mudança, uma transição. Se nós pensarmos na nossa vida, nesse momento, nessa nossa encarnação, nesse nosso momento que passamos, também nós enfrentamos muitas mudanças, muitas transições. Então a gente pode encarar que a nossa vida é sempre uma mudança, né? Sempre uma transição, porque nós estamos sempre encarando aí desafios novos, buscando se conhecer, buscando conhecimento, e isso nos leva sempre a uma mudança. A vida tem essa mudança sempre. Mas nós vamos falar muito de luz e também de trevas. Vamos focar numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14 e 16, que nós todos já ouvimos alguma vez, que é: vós sois a luz do mundo. Mas antes da gente entrar no versículo, nessa passagem de Mateus, nessa fala de Jesus, vamos pensar um pouquinho sobre luz, né? A luz
ela aparece, ela tem uma simbologia muito forte, né, na espiritualidade, na sociedade, no conhecimento, né? Ela está associada a muitas coisas. A gente abre o Gênesis, está lá, né? Deus separa a luz das trevas, né? E fez-se a luz. No budismo, nós temos o caminho óctuplo para chegar à iluminação. Então, as religiões, a luz está sempre muito presente. Platão, no mito da caverna, ele associa a luz ao conhecimento, à realidade. Aquelas pessoas que estavam presas na caverna, que só viam as sombras, não sabiam a realidade. Então, Platão associa a realidade à luz, aquilo que é real. Quando eles conhecem, quando eles saem da caverna, a luz mostra a realidade para eles. No islamismo, por exemplo, espírito, a palavra espírito e a palavra luz têm praticamente o mesmo significado. No entanto, quando nós falamos sempre da nossa essência, que nós somos o quê? Uma fagulha divina, né? Então, tem muita coisa que se assemelha. Muito interessante quando a gente passa a estudar, a ver essas questões, né? Santo Agostinho compara o conhecimento à luz, também, né? E ele diz que Deus é a fonte de toda a luz, né? Então ele também associa a luz ao conhecimento e nos diz que toda essa luz, todo esse conhecimento tem uma fonte, e a fonte é Deus. O filósofo Descartes associa a luz à razão. Aí já chegando mais próximo da nossa época, né? da nossa idade aqui, contemporânea. Então a gente vê que a luz tem uma simbologia muito interessante. Conhecimento, realidade, Deus, Espírito. E nas Escrituras ela está sempre associada à vida, à salvação, que nos dê a luz, que nos salve, que você seja luz, que você tenha vida, né? Então, vida, realidade, conhecimento, Deus, Espírito, salvação, foram alguns da simbologia de luz que eu destaquei aqui para a gente começar a pensar um pouquinho mais sobre isso. Então, lá no versículo de Mateus, ele começa assim, eu vou ler para vocês. Do versículo 14 ao 16 é onde nós vamos focar a nossa reflexão aqui hoje. Então, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16, 14 ao 16, perdão, ele diz assim, Jesus nos diz aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, esse é os 3 versículos que nós vamos buscar refletir sobre luz, trevas e a nossa posição nesse momento, diante do mundo. Então, eu pergunto a vocês, o que seria a luz? Aqui a luz representa hoje para nós? Quem quiser colocar nos comentários, fica à vontade. Eu, por exemplo, já falei algumas questões aqui durante a história humana da simbologia de luz. E para nós hoje, o que é luz? Muitas vezes as pessoas desejam luz, muita luz, saúde, felicidade.
pessoa é uma pessoa iluminada. Mas o que representa a luz para nós hoje? O que vem à cabeça de vocês quando fala de luz? Então, olha lá que legal, a Marcela já respondeu aqui, ó, fé, pensamento positivo, fazer o bem, exatamente. Então, luz está associado à fé, a fazer o bem, ao amor, confiança, desenvolvimento espiritual, isso mesmo, Carla, esperança, né? Coragem. Olha só, como a gente vai... As contribuições são muito importantes. Esperança e fé, pensamentos positivos, autoconhecimento, até mesmo felicidade, ou, como já disse nas Escrituras, tem a ver com vida, né? Luz é vida, é energia, bondade. Isso mesmo. Então, nós quando desejamos luz, quando nós felicitamos alguém, nós desejamos luz, nós estamos desejando aí conhecimento, solidariedade, amor, brilho, as colaborações são importantes. E amor ao próximo, exatamente, amor ao próximo. Então, luz pra gente é tudo isso. Agora, bons pensamentos, isso mesmo, ótimo, gente, bacana. E agora, o que seriam as trevas? A trevas seria a ausência dessa luz, né? Então, o que seria as trevas? Se, por um lado, eu tenho na luz o desenvolvimento espiritual, o crescimento, a evolução, o amor, caridade, esperança, o que vem a ser a falta de luz? O que vem a ser as trevas? O que vem a ser a treva de cada um de nós? Né? Ignorância espiritual, negatividade, não é verdade? Insegurança, medo, desânimo. Então, vamos buscar aqui luz. Vocês já deram várias opiniões aí bacanas, né? E as trevas? O que seriam as trevas? A Marisa já nos respondeu lá, ó, pensamentos negativos. Isso. O pensamento, ele pode ser luz, como pode ser treva também, não é verdade? Pensamentos negativos. Pânico, a raiva, a depressão. Isso, Joyce. Obrigado. Depressão, a revolta. Então, nós temos dentro desse, para a gente entender o que seriam as nossas trevas hoje, é quando nós fugimos, nos afastamos dessa luz, o mau humor, o pensamento negativo, a angústia, muito bem, Adri. A angústia, o pessimismo, muito bom. Isso mesmo, gente. A mágoa, a revolta, perfeito. Rancor. Então, nesse momento que nós estamos passando, será que estamos sendo luz ou estamos sendo trevas? Será que eu me entrego aos pensamentos positivos, eu sintonizo um pensamento positivo, eu sintonizo conhecimento, procuro aprender com o que está acontecendo ao nosso redor, ou eu me sintonizo com as minhas trevas, ou eu me sintonizo com o pensamento negativo, com a desunião, com a falta de fé, né? Com a incerteza, com o desânimo, com a revolta. Qual que é a minha sintonia nesses momentos? Isso é muito importante, a nossa sintonia, né? Então, estamos numa situação em que muitos de nós estamos em casa, às vezes trabalhando em casa, então existe uma certa inércia, né? O que fazer, uma irritabilidade. Nós estamos numa situação que nós não conhecemos, não é verdade?
Então, muitas vezes, intolerância com aquele que nós convivemos dentro de casa, uma angústia por buscar respostas para essa situação e às vezes não encontrar. Até mesmo uma perda de identidade, porque até pouco tempo atrás nós éramos o representante de venda, nós éramos o professor, nós éramos o vendedor, o comerciante, e de repente agora nós deixamos esse papel social, não é verdade? Então a gente, momentaneamente, estamos sem esse papel social nosso, então isso nos dá uma perda de identidade. O que eu faço agora? O que eu vou fazer? Não é verdade? Então, quando a gente se entrega a esses pensamentos, quando a gente se entrega às nossas trevas, quando a gente sintoniza a incerteza, a insegurança, o medo principalmente, né, que pode desencadear uma série de fatores no nosso organismo, adrenalina, né, de ter medo, de querer que uma situação se esclareça, e a gente tem que ter paciência e tem que ter tempo para isso, que acaba a adrenalina que é usada no nosso organismo para situações rápidas em que é preciso tomar uma decisão, né? No momento de estresse, e de repente a gente começa a ter esse sentimento a todo momento. Então essa descarga de adrenalina constante no nosso corpo vai alterar a nossa imunidade, por exemplo, até mesmo desencadear aí fatores psicossomáticos, né, como a ansiedade. Então pode dar alguns problemas físicos, emocionais. Então é muito importante a gente entender a nossa sintonia, né? Então aí já cabe a pergunta que é título do nosso bate-papo aqui hoje, da nossa reflexão, né? Quem sou eu nesse momento de transição? Eu sou aquele que sintoniza coisas boas, bons pensamentos, ou eu alimento as trevas, né? Ou eu alimento a incerteza, o desânimo? Como eu disse a vocês no começo, luz e trevas, elas fazem parte, né? Essa transição, ela faz parte da nossa vida. Mas é importante a gente saber não alimentar mais uma do que a outra, não alimentar a questão, as nossas trevas, né? Então, tudo isso faz com que nós não enxerguemos o que está acontecendo ao nosso redor, e nem mesmo a nós. Então a gente cai num fosso de desânimo, de inércia, de pensamentos negativos, de ansiedade, de medo, e acabamos não tirando a lição que nos é tão importante nesse momento. E que cada um precisa refletir e buscar essa resposta. Não é verdade? Então, luz e treva têm uma relação muito estreita e faz parte da nossa vida. Se a gente for buscar isso como altos e baixos, né? Porque nós somos criados, como eu disse no início, nós entendemos que nós somos criados simples e ignorantes e saímos da ignorância, que é a treva, né? Que é a ausência de luz, para chegarmos até a angelitude, que é luz, que é conhecimento, que é todo esse amor, que é toda essa fraternidade, não é verdade? Então representa muito a alternância, as alternâncias da nossa vida. E que nós passamos sempre. Quem nunca passou aqui por grandes obstáculos, não é verdade? Quem nunca teve grandes problemas e não superou e está aqui hoje? E pode olhar para trás e perceber isso, que um obstáculo muito grande e que superou e achou que não iria superar, mas se apoiou na fé, se apoiou nos familiares, se apoiou no pensamento positivo, na oração, buscou, batalhou e superou aquele obstáculo que parecia intransponível, né? Então, é um símbolo, luz e trevas é um símbolo da nossa vida, de altos e baixos.
Mas é importante a gente saber sintonizar e entender esses momentos. A forma como nós encaramos os acontecimentos da vida é muito importante. Então tem uma imagem muito interessante que corre nas redes sociais. São duas pessoas olhando uma árvore muito bonita e de flores rosas, enfim, que estava ali florescendo. Então uma olha a beleza e a outra olha as folhas no chão como se fosse sujeira, né? Então é muito interessante e é muito importante a gente buscar esse entendimento, a forma como nós olhamos para os acontecimentos da nossa vida. Se eu olho com uma perspectiva de luz ou com uma perspectiva de falta de luz, não é? Então, por exemplo, a história do lobo, que a gente já conhece, acho que até mesmo as últimas lives aí que ocorreram foi falado sobre aquele conto do índio, né? Que um índio mais novo chega ao índio mais velho e pergunta para ele da injustiça, que ele estava muito chateado, porque ele tinha visto acontecer uma injustiça e o índio mais velho, sábio, explica para ele que ele também sentia raiva, ele também muitas vezes pensava de forma injusta, e o índio mais novo, ele se surpreende, né? Quando ele vê aquele sábio dizendo que ele também tinha raiva, que ele também, às vezes, pensava e cometia injustiça, e ele explica que isso eram como dois lobos que estão dentro da gente. Né? Um que é da raiva, da cólera, da injustiça, o outro que é do amor, da bondade, da justiça, e o índio mais novo pergunta quem sobressai nessa luta desses dois lobos que estão dentro de nós? E o índio responde que é aquele que a gente alimenta. Então, se a gente alimenta a bondade, se a gente alimenta o amor, o pensamento positivo, a positividade, é esse lobo que vai vencer essa batalha interna de cada um de nós. Né? Então, vamos voltar. Agora que a gente já entendemos e já aqui fizemos uma reflexão sobre a luz, né? Sobre as trevas e a nossa luz, já pensamos um pouco sobre como nós encaramos isso nesse dia a dia, nesse momento que estamos passando, mas para a nossa vida de forma geral. Vamos voltar aos versículos 14, 15 e 16 lá em Mateus capítulo 5, que começa assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então vamos lá. O que Jesus quis dizer aos seus discípulos com esse versículo, né? Com essa fala? Que quem pratica esses ensinamentos, quem busca os ensinamentos do Cristo, quem entende o Cristo como a boa nova, como modelo a ser seguido, que busca esse amor que foi dado por ele como exemplo, esses são a luz do mundo. A luz do mundo, que é aquele que pratica, que busca no Cristo o exemplo, que é positivo, que sabe ouvir, que não se entrega à revolta, pelo contrário, busca entender, busca se melhorar. Né? Porque quem segue esses ensinamentos afasta as trevas. Está sempre buscando a luz. Então, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, Jesus, sempre por parábolas, é muito gostoso a gente entender essas parábolas, buscar esses significados. Então, você tem essa luz dentro de você. Você é luz. Então, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, essa luz que você tem, esse seu propósito, as suas habilidades, as suas qualidades, tudo que Deus nos deu é luz. E ela
pode ser escondida. Ela tem que ser espalhada. Ela tem que ser compartilhada com todos. Então, Jesus nos mostra que essa luz que cada um de nós temos, e todos temos, ela tem que ser compartilhada com os nossos irmãos. E aí a gente vê quantas campanhas, quanta coisa bonita que está acontecendo também nesse momento, né? Quanta ajuda ao próximo. Isso é espalhar a luz. Isso é não esconder a cidade edificada. Não tem como esconder, porque faz parte de nós. Esse amor, essa fraternidade, essa solidariedade. Então, em momentos como esse, nós percebemos o quanto nós somos, todos nós podemos praticar a solidariedade, espalhar a nossa luz, conforme o versículo, né? Então, através dos nossos atos, em casa, agora nós estamos com os nossos familiares em casa, ou no trabalho, nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos. Então, tudo isso pode e deve ser luz. Não só para nós, mas também para o próximo. Para aqueles que nós convivemos, aqueles que nós temos relações profissionais, aqueles que nos são caros, nossos parentes, nossos familiares, né? Então, não se pode esconder essa luz, gente. Essa luz faz parte de nós. Essa luz somos nós. Nós devemos cada vez mais sintonizar, buscar esse conhecimento, seja essa luz da simbologia do conhecimento, do autoconhecimento, da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo, deve ser espalhado, deve ser compartilhado com todos. Aí o próximo versículo. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Vamos entender primeiro o que é a candeia e o que é o alqueire, né? Então a candeia é como uma lamparina, né? Então não se acende uma luz e coloca debaixo do alqueire. Alqueire seria um vaso, seria algo que iria cobrir esse lampião, essa lamparina, essa candeia de luz. Então seria como abafar essa luz com um vaso, com algo que impedisse que essa luz resplandecesse, que impedisse que essa luz se espalhasse. Então não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Então quando nós exercitamos isso, ou melhor, quando nós não exercitamos essa sintonia de luz, esses pensamentos, nós estamos fazendo o que com a nossa própria luz? Nós estamos colocando esse alqueire, nós estamos abafando esse alqueire. Então vamos voltar lá para que a gente conversou no início. O que poderia abafar essa nossa luz? O pessimismo, o desânimo, o egoísmo, a raiva, a revolta, que impede que nós sejamos luz de conhecimento para nós, de autoconhecimento, de solidariedade para com o próximo, de amor, de ajuda. Então, não se coloca debaixo do alqueire todas essas qualidades, todas essas habilidades, toda essa luz que nós temos, né? Porque aí a gente acaba não iluminando nem a nós e nem ao próximo. Acabamos a sufocar essa luz que somos nós, que está em nós. A indiferença, o interesse próprio, tudo isso é o alqueire. O egoísmo, o pessimismo, tudo isso é o alqueire, é o vaso que impede que essa luz resplandeça, que impede que essa luz chegue a iluminar o próximo e a nós mesmos. Então, tem uma história, e eu procurei hoje o dia inteiro nos livros que eu tenho aqui, e eu não encontrei isso, e eu não
eu não sei que livro está. Então, vou até compartilhar com vocês, se alguém se lembrar, coloca aí pra gente, para eu me lembrar de onde que é essa história. Mas é uma história que serve muito de exemplo desse alqueire que impede que a luz resplandeça. É uma história de que está em algum livro espírita, mas que fala de uma frequentadora, de uma mulher que, enquanto foi católica, trabalhou na igreja, ajudava, estava sempre pronta ali para ajudar. Depois ela mudou, começou a frequentar os templos evangélicos, sempre ajudando, sempre buscando ajudar. Depois ela veio para a casa espírita e também trabalhou na casa espírita e era uma trabalhadora. E quando ela desencarna, ela encontra a sua mãe. Encontra a sua mãe que já tinha desencarnado antes, e a sua mãe a recebe depois de algum tempo, do desenlace da filha, que é essa trabalhadora, e quando a mãe a acolhe em sua casa, ela começa a questionar muito a condição humilde que a mãe trabalhava, né? Então, ela não se conformava que a mãe, que tinha muita fé, e ela, que trabalhou em todos os templos, em todas as religiões que ela procurou, ela estava ali sempre querendo ajudar, trabalhando, e então ela não se conformava. E o desencadeamento dessa história é que, na verdade, essa trabalhadora, ela fazia isso por interesse próprio, ela não fazia isso por amor, por fraternidade, solidariedade, por ajuda. Ela tinha um interesse próprio, ou seja, toda essa luz que ela podia irradiar, ela tinha uma candeia, tinha algo que sufocava essa luz ali, porque ela tinha um interesse específico, né? Que impossibilitava ela de olhar e de enxergar aquilo como luz, né? Como algo que estaria realmente ajudando o próximo, sem interesse, né? Então ela tinha interesses. E isso depois, no desencarne, ela vai perceber, isso vai ficar muito mais latente, né? A sua mãe humilde ali, toda grata por aquela humilde residência que ela estava, né? Compreendendo toda a situação, e a filha querendo luxo, né? Não se conformando porque havia trabalhado tanto nas religiões, e como é que Deus tinha dado para ela uma casinha tão simples, uma coisa tão simples nas palavras dela, né? Então ela se revolta. Então, justamente por quê? Porque ela, na verdade, enquanto ela estava encarnada aqui, ela não deixou essa luz iluminar ela própria, né? Os interesses, o egoísmo, o interesse próprio sufocou essa sua luz, que ela não conseguiu enxergar isso durante a sua encarnação, né? Então a luz simboliza o esclarecimento, o desenvolvimento espiritual, essa luz que Jesus nos diz, né? Processo educativo nosso da evolução, capaz de transformar para melhor e nos libertarmos das nossas trevas. Essa é a candeia que somos nós, Então não deixemos o egoísmo sufocar isso em nós, né? O egoísmo, o ego, a revolta, não é verdade? Continuando então. E aí, já terminando o versículo, ele diz: não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, olha só, vou repetir o versículo 15 e 16 para vocês. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca onde? No velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Então, o que é dar essa luz? Essa luz é o que nós já falamos aqui. É a caridade, é a solidariedade, é ter espírito de cooperação, né? É entender, é ter empatia, né? É ter empatia, se colocar no lugar do próximo.
Quantas oportunidades nós temos para desenvolver isso e muitas vezes a gente se volta ao egoísmo, à revolta, ao vitimismo. A última live do nosso irmão Ed falou muito sobre isso, o vitimismo, a ideia de que eu sempre sou vítima, de que algo está errado e algo é sempre de fora, né? Então, quantas oportunidades nós temos no seio das nossas famílias, na labuta dos nossos trabalhos, dos nossos empregos, não é verdade? Então, tratar a vida com mais amor, né? Colocar essa luz no velador, é um sorriso, é um bom dia, é um boa tarde, são pequenas coisas, gente. Não precisamos de muito. Começa com pequenas coisas, começa com pequenos passos. Um sorriso, um bom dia, boa tarde, empatia, entender, buscar ouvir, saber ouvir, ter uma palavra positiva. Isso é ser luz, gente. Isso é ser luz, né? Então, até mesmo discordar com respeito. Nós vivemos em um momento onde há tanta discordância, né? Tantas discussões calorosas, mas colocar essa luz no velador é isso, é saber discordar com respeito, entender, se colocar no lugar do outro, né? Porque cada um tem a sua dor, cada um tem até mesmo a sua opinião e não cabe a nós julgar a dor do outro, mas temos que ser sempre o quê? Buscar ser um pensamento positivo para aquela pessoa, uma fala positiva, ter compreensão, compreender, ter palavras positivas, ser positivo e, acima de tudo, ter fé e confiar. Fé é confiança. Fé é depositar nas mãos de Deus, é esperar de Deus. No verbo, como diz o Mário Sérgio Cortella, no verbo esperançar, não de esperar e ficar parado na inércia, né? Mas de ter esperança, de confiar que estamos sendo guiados, que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, sabe muito bem o que faz, né? Então, é nós termos confiança, termos fé. E o versículo termina. Jesus diz assim: assim resplandecerá a vossa luz diante dos homens. Então, resplandecer é o quê? É trazer todas essas qualidades, toda essa luz que nos ajuda a nos iluminar, a nos autoconhecer, a entendermos a nossa vida e passar isso ao outro. Fazer com que essa luz ilumine o outro também, ilumine aqueles que estão ao nosso redor, através das nossas conquistas, dos nossos talentos, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós temos para oferecer de bom ao próximo, né? Então, o versículo termina que assim resplandecerá a vossa luz diante dos homens. Focando no pensamento positivo, entendendo que essa luz própria nossa, ela está aí para ser compartilhada, essa luz vai resplandecer quando nós focarmos nela, quando nós buscarmos sempre ela, né? Então, e aí eu me lembrei, coloquei aqui nas minhas anotações, do livro Renúncia, né? Do livro Renúncia de Emmanuel, que a personagem principal, Alcione, ela faz essa luz resplandecer, né? Então ela pega essa sua luz, ela abre mão da sua jornada evolutiva em um outro planeta, já depois de cumprir a sua missão, a sua passagem, de ter conquistado a sua evolução, a possibilidade de habitar mundos mais felizes do que o nosso, e ela
pede ao Cristo para voltar, para que ela pudesse encarnar junto com aqueles que eram muito preciosos, aqueles que conviveram com ela e que ainda não tinham adquirido essa luz e essa condição de habitar mundos felizes junto dela. Então ela abre mão, ela faz essa luz dela resplandecer para aqueles que eram mais importantes, mesmo à custa do seu caminho, né? Há um diálogo no livro muito interessante, onde o preposto do Cristo, aquele que administrava o planeta junto com Cristo, ele explica para ela, para Alcione, as possíveis consequências de retornar à carne, né? Ele diz para ela, por exemplo, que muitos, em até situações melhores do que a dela, tentaram voltaram e acabaram contraindo débitos, atrasando um pouco a sua evolução por tentarem voltar à carne, e mesmo assim a Alcione é irredutível. E com todo o amor, com toda a paciência, um diálogo maravilhoso desse livro. Então ele vai explicando para ela e ela retorna. Né? Retorna. Eu não vou dar mais spoiler do livro. O livro é muito bonito. Então ela retorna para compartilhar com aqueles que aqui ficaram ainda no caminho da evolução, ainda no caminho mais tortuoso, para que ela pudesse levar essa luz, essa conquista dela e compartilhar com os seus. Né? Então, para finalizar, e para a gente fechar com uma mensagem, eu trouxe aqui, vou ler para vocês, vou pedir licença para ler para vocês aqui, que é uma mensagem, uma pequena mensagem do Batuíra, né? Que ele diz assim: um grande sorriso para os obstáculos. Então, um grande sorriso para os obstáculos. O pioneiro sorri para a pedra e remove-a, para que a estrada apareça. No lugar da cara tensa e preocupada, coloquemos o sorriso para renovarmos as pedras do nosso caminho. A tensão pode fazer com que a pedra vire montanha. O sorriso tem o dom de tornar a pedra em grão de areia. O sorriso nos permite enxergar a estrada que surgirá depois de removida a pedra. A face preocupada não consegue ver o que está além da pedra. O sorriso nos coloca para a solução da dificuldade, enquanto a preocupação nos prende a ela. Enfrentamos as pedras da vida com um sorriso, e isso exigirá menos esforço. Menos esforço. A alegria passa... Tá tudo bem, gente? Acho que deu um corte agora. Tudo bem? Acho que voltamos, né? Então vamos finalizar. A alegria passa por cima de qualquer situação. E o bom humor nos ensina a não dar aos acontecimentos infelizes maior importância do que elas tenham. Vamos experimentar um sorriso agora mesmo? Não esperemos que alguma coisa boa aconteça para sorrirmos. Vamos sorrir para que as coisas boas aconteçam. Essa mensagem está aqui no livro Minutos com Chico Xavier. Acho que ela tem uma relação muito estreita com o que nós acabamos de ver. Então vamos sorrir para que as coisas boas aconteçam e não esperar que as coisas boas aconteçam para nós sorrirmos, né? Então, assim eu encerro essa reflexão de hoje com vocês. E vamos pegar agora então um copo d'água. Vamos colocar um copo d'água
para que a gente faça uma oração juntos e que a gente possa fluidificar, nossas orações possam fluidificar essas águas, esses copos. Peguem um copo d'água agora, para que a gente possa finalizar em uma oração, em uma vibração única, né? Então, vamos agradecer a Deus Pai, por sua misericórdia, pela sua mão sempre estendida a nós, por tudo que nos ofereceste, Pai. Agradecemos por esse momento, agradecemos por podermos nos reunir e compartilhar dos ensinamentos do Cristo. Pedimos, Pai, que sejamos luz, que possamos desenvolver essa luz dentro de nós. E que nós não deixemos os nossos alqueires simbolizados no egoísmo, na revolta, na insatisfação, no vitimismo, que isso abafe, não deixe a nossa luz resplandecer. Pai querido, abençoe-nos a todos nós e nosso planeta por esse momento que passamos. Que possamos, cada um de nós, em nossos lares, levar a sua palavra, o exemplo do Cristo, fazendo assim resplandecer cada vez mais a nossa luz. Que Jesus nos abençoe abundantemente. Que assim seja. Obrigado a todos vocês e espero que essa reflexão sirva tanto quanto serviu e está servindo para mim, né? Então, muito obrigado, que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade. Até lá.